Bom dia a todos. Em nome da ABRAGE, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, declaro aberto oficialmente, então, o 7º Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo. A ABRAGE foi criada em 2002 e assim se passaram 10 anos. Estamos aqui nesta cerimônia de abertura que vai homenagear, em memória, Tim Lopes e o jornalista Jânio de Freitas. E eu convido para compor a mesa o presidente da ABRAGE, o jornalista Marcelo Moreira. Convido também o coordenador de jornalismo da Anhembi Morumbi, o professor Nivaldo Ferraz. Convido o jornalista Matina Suzuki Júnior. E convido o jornalista Jânio de Freitas. Bom dia, bem-vindos todos à Universidade Anhembi Morumbi, jornalistas do Brasil, do exterior, alunos, professores e pesquisadores de jornalismo. Tim Lopes e Jânio de Freitas são justamente homenageados pela ABRAGE nesse congresso por terem trabalhado rotineiramente pela liberdade de imprensa. Também é providencial o momento em que acontece esse congresso, já que aumenta o número de jornalistas assassinados no Brasil, no exercício da profissão, e em outros países importantes da região, como o México. Momento necessário de discussões, quando reverberam também ações institucionais de governos latino-americanos, fechando emissoras e jornais, perseguindo jornalistas ou inibindo financeiramente jornais importantes. Ações que interferem na atuação de jornalistas, o que, no mínimo, merece discussão, como se abrem nesse congresso. Bom dia a todos. Eu agradeço a presença de todos vocês aqui no nosso 7º Congresso. A cada ano que passa, a gente se orgulha cada vez mais da importância que esse evento, esse encontro de jornalistas e estudantes está tomando em nosso país. Eu vou falar um pouco dos nossos dois homenageados, primeiro do Jânio, e essa é uma coisa que esses encontros nos proporcionam, né? Que gerações diferentes de jornalistas possam se encontrar. O Jânio de Freitas, eu sou um jornalista que comecei na carreira no início dos anos 90 e, portanto, só conhecia pelos textos que eu lia e admirava muito. E agora tive a oportunidade, esse ano, de conhecê-lo pessoalmente, jantamos no Rio de Janeiro, pesquisei um pouco sobre a vida e a obra de Jânio, ouvi colegas dele, me contaram as histórias de Jânio de Freitas desde os tempos de Diário Carioca, a belíssima passagem pelo Jornal do Brasil, onde eu também trabalhei durante quase 10 anos, e revolucionou a forma de fazer jornalismo no Brasil, primeiro com a reforma gráfica, a evolução no conteúdo do jornal, depois a ida dele para o Correio da Manhã, a passagem pela Folha, e, finalmente, esse período em que ele viveu na Folha de São Paulo, onde faz colunismo com apurática, né? É um termo que eu não sei nem se existe, mas colunismo com apuração. Tem informação ali, não é só opinião. E o segundo homenageado, o Tim Lopes, eu trabalhei no Jornal do Brasil, trabalhei no Jornal Dia, redações que o Tim Lopes também trabalhou, fomos colegas de TV Globo. Eu fui chefe de reportagem na TV Globo exatamente no ano de 2002, quando o Tim foi assassinado no Morro do Alemão. É um momento de reflexão, um momento em que a gente precisa olhar para os 10 anos da morte de Tim Lopes de uma forma que a morte dele funcione não para que a gente lembre somente do Tim como jornalista, e sim para que o trabalho do Tim Lopes frutifique em todos vocês que são jornalistas, que o trabalho de Tim Lopes seja importante para que as reportagens que ele fazia continuem sendo feitas por vocês, mas com mais segurança. Vou chamar aqui à mesa o filho do Tim, o Bruno Quintela, que está aqui com a gente,
e que vai receber a homenagem em nome do pai. Por favor, uma salva de palmas. Bruno, tenho aqui uma plaquinha para você, homenagem da Brás. Espero que você goste. Obrigado, Marcelo. Bom dia, boa tarde. Eu queria só agradecer a presença de vocês. Eu já, há 2 anos, eu vim aqui no Congresso, como palestrante não, como congressista assistindo. Hoje estou aqui como palestrante, representando meu pai nessa homenagem. E espero que vocês gostem do que for debatido aqui. O mais importante é isso que o Marcelo falou. O mais importante hoje na vida do jornalista é a segurança. Então, a gente tem que saber que, acho que tão importante quanto fazer jornalismo é você saber avaliar o seu risco e também ter um diálogo sempre aberto com a sua chefia e preservar a sua própria vida. Acho que essa é mais ou menos a linha e a ideia e o raciocínio que nós todos que estamos começando a carreira devemos ter. É isso. Obrigado. Nós agora vamos assistir a um pequeno, breve documentário que a Abrage fez sobre Jânio de Freitas, um filme de aproximadamente 10 minutos. Estamos podres pelos crimes que cometemos. E você cometeu. Dizem que a ideia do Terra em Transe, o jornalista do Terra em Transe, vivido pelo Jardel Filho, foi inspirado no Jânio. Eu me sinto como o mesmo jornalista que eu toda a vida fui. Não tenho nenhum sentimento especial, nenhum sentimento novo. Eu fui parar no Diário Carioca, onde o Jânio trabalhava. E o Diário Carioca, naquela época, era o jornal que estava mudando a imprensa com uma qualidade de texto diferente, com um sentido de titulagem e de matéria jornalística com humor e especialmente também o fato de usar lead e sublide, que era uma coisa que não se usava na imprensa brasileira. E aí a redação do Diário Carioca era uma esculhambação, era brincadeira, piada. O Jânio nunca impediu ninguém de rir ou de ficar, sabe? Não era aquele chefe, como eu falei do negócio da Veja, assim, castrador. Não. Estimulava essa brincadeira na redação, esse clima de graça, de humor, de camaradagem e tal. Como cidadão, sim, eu tenho um sentimento lamentável de verificar que estas coisas ocorrem no país. Botar notícia brasileira na primeira página, notícia local, da cidade e da coisa nacional na primeira página, já era uma coisa inovadora. Um cara saiu na rua para fazer uma matéria, um fotógrafo lá. Aí, quando ele ia passando na Avenida Presidente Vargas, tinha um cara era época de Natal, então tinha um cara vestido de Papai Noel. E para fazer cor local e tal, esse Papai Noel ia num carro antigo, sabe aqueles Ford Bigode e tal. Só que exatamente porque o carro era antigo, deve ter esquentado o motor, quando chegou na Avenida Presidente Vargas, enguiçou. Então o pessoal desceu para empurrar, então era um Ford antigo com o Papai Noel empurrando. Então a foto ficou ótima, claro. Aí, pimba, vai para o jornal. Outra coisa foi tirar os fios que dividiam as colunas nas páginas. Então o jornal começou a ganhar um desenho também diferente de todos os outros jornais. Foi uma novidade dentro da imprensa brasileira. Outra coisa foi que na primeira página o Jânio teve a ideia de colocar o resumo da notícia. Em vez de você abrir uma matéria importante, assim,
continua na página 10, continua na página 5 e tal, em vez de fazer isso, não, é pegar, é claro que tinha a matéria principal, resumida na primeira página, as outras matérias resumidas também, chamando para as respectivas páginas, que passaram a ser páginas fixas, de política, de esporte, de polícia, então a matéria de polícia só cabia na página tal. A matéria de polícia só cabia na página, não podia passar para outra página. E isso implicou em que tinha também que fazer as matérias sob medida. Tinha um repórter lá, o Amaury Monteiro, que era muito bom, ele criou uma página onde o Rio é mais carioca. Então ele pegava pequenos flagrantes do Rio de Janeiro, os próprios fotógrafos se esmeravam, como esse que viu um Papai Noel empurrando o carro e tal, e levavam sem pauta. Ele fazia ao lado do que ele ia fazer, já pensando, pô, vamos aproveitar, isso aqui é bom, tal. Então o jornal ficou muito rico, rapaz. O Jornal do Brasil, que surgiu dali, se deve basicamente ao Jânio e à inovação dele, a visão que ele tinha. Não tem dúvida nenhuma que depois daquilo, a imprensa brasileira, pouco a pouco, foi adotando as coisas que foram criadas no Jornal do Brasil. Como o Jânio foi, durante muito tempo, um responsável pela cara da primeira página do jornal, ele sabia o que é que, para a linha do Jornal do Brasil, era importante que saísse da coisa. Provavelmente isso possibilitou a ele escrever sobre política. Ele, antes de fazer alguma coisa, antes de tomar uma posição, ele pesquisa bem, entendeu? E deve, não é, o chamado prestígio dele a justamente fatos que pegaram a imprensa desprevenida. Para citar só 2 casos, o caso da ferrovia do Norte-Sul, não é? E deu muito problema, e foi negada, foi contestada, mas no fundo ele estava certo. O resultado tinha ficado em surdina. Então eu expliquei que é da praxe que os resultados e depois as homologações sejam divulgadas pelo governo, né? Tal empresa ganhou tal obra e tal, isso é da praxe e tal, isso normalmente ocorre nas concorrências. E neste caso não houve nenhum tipo de divulgação, por mais mínima que fosse, deixou de haver. Logo foi um resultado guardado em sigilo ou surdina. Talvez até mais dramática ainda foi a da operação do Figueiredo. O Figueiredo estava com problema, precisou fazer o transplante em Cleveland e o Jânio noticiou isso. Aí foi uma onda terrível, né? Porque todos os jornais desmentiram, todos os políticos desmentiram. Temos que fazer um certo elogio ao velho Otávio Frias, que aguentou a barra e terminou revelando que o furo tinha sido dado por ele. Ele não se promove, ele procura ficar quieto no seu canto, não bajula nenhum colega, não bajula nenhum diretor, entendeu? Se chamam, ele está lá. E ele sempre foi realmente uma pessoa leal e nunca viu o Jânio fazer carga contra ninguém em redação, né? Nada disso. Homem de opiniões sinceras, entendeu? E enraigadas. Ele não chegava a ser um radical, mas era um homem de posições firmes. Por que ele saiu de tal lugar e foi para outro lugar? Há de ter havido razões que ele foi obrigado a tomar essa decisão de sair. Quer dizer, há, por exemplo, o cara que acha melhor maneirar e tal, aceitava. Ele não aceitava, então ele saía e ia fazer no outro lugar aquelas coisas que ele gostava de fazer, do jeito que ele queria fazer. Eu acredito que o Jânio seja dos jornalistas um dos que tem maior credibilidade. Nem todo mundo concorda com ele, é evidente, mas todos respeitam, porque sabe que é uma opinião honesta, sincera, bem investigada. Ele não tem nada de leviano. Eu fui tratado com toda a correção, com toda a delicadeza, e como disse há pouco ao restante do pessoal, eu só não tomei o cafezinho que estava prometido porque estava excessivamente açucarado. A gente, quando se encontra, é sempre muito
de maneira muito cordial, afetuosa. Eu gosto do Jânio, tenho por ele muita admiração e muito carinho. Então, é um amigo desses que dura a vida inteira. Mais alguma coisa que você acha que eu não tenho perguntado? Então, obrigado. Botei aqui essa nota do senhor. Meu caro Jânio de Freitas, eu me sinto também homenageado com o convite para homenagear você, nesse momento, o convite temerário feito pelo Fernando Rodrigues e pela Abrage, e que demonstra que jornalistas investigativos gostam mesmo de correr riscos. Peço a você, Jânio, que tome a brevidade dessas palavras como a forma mais sincera que encontrei para expressar o muito que poderia ser dito em relação a você. Gostaria também de pedir a todos os presentes que me ajudassem a dar conta do recado e preenchessem em seu pensamento as lacunas e a incompletude dessa fala, pois só assim, no conjunto de nossos sentimentos com relação a ele, Jânio de Freitas terá a homenagem que merece. É uma alegria imensa ver o Jânio, aos 80 anos, na ativa e com a mesma disposição de incomodar. Suas colunas são a reafirmação de valores importantes. Elas nos ajudam a sair às ruas de cabeça erguida, a pensar em solidariedade, a enriquecer nossa visão com novas maneiras de interpretar os acontecimentos, não raro na contracorrente dos consensos, a descobrir o quão importantes são os fatos para a sustentação das análises. Coisa rara nas nossas páginas de hoje, as colunas de Jânio de Freitas são muito bem escritas e redigidas de uma maneira bastante particular. Seu estilo pessoal, elegante e denso, de construção engenhosa, despojado dos elementos decorativos da retórica, é um convite ao prazer da leitura e uma homenagem à inteligência do leitor. Uma das maiores dificuldades que tive para escrever essas poucas linhas deveu-se à constatação de que, para se falar de Jânio de Freitas, não dá para ficar usando o recurso fácil da adjetivação. Perto de sua conduta profissional e pessoal, os adjetivos perdem validade ou têm de ganhar nova consistência. Sua presença nas nossas páginas, ao mesmo tempo reservada e firme, revigora o valor original de algumas palavras tão desgastadas pelo uso excessivo e indevido. Essas palavras são autonomia. Aliás, eu prefiro autonomia ou independência. Eu acho que a autonomia é um conceito filosófico, né? A autonomia do indivíduo é mais forte até do que independência. Por isso, eu vou usá-la para falar de Jânio de Freitas. Autonomia, integridade e coragem. Esse tipo de homenagem ao vivo, como eu estou fazendo aqui, não costuma ter título, mas, ao terminar, gostaria de pedir permissão a vocês para dar o nome a este pequeno e desajeitado discurso, aproveitando o título de um filme que marcou muito a minha adolescência e que soa tão bem na versão brasileira, Ao Mestre com Carinho. Muito obrigado. Convido Marcelo Moreira, presidente da Abrage, e Jânio de Freitas, para virem até aqui. Eu começo por cumprimentar a memória do Tim, reverenciá-la e cumprimentar a Abrage pela homenagem que presta à memória dele. A minha é uma homenagem já quase em memória. Sobretudo depois desse espetáculo que os amigos deram ali. Desculpem, mas eu estou muito emocionado. E
do que disse aqui o Matinas, uma demonstração de amizade, de carinho e de uma certa impiedade, porque não se submete um velho a esses riscos. Ali pela altura, final da década de 50, começo de 60, eu tinha 20 e poucos anos, nós fizemos a chamada reforma do Jornal do Brasil. O jornalismo impresso sofria um impacto feroz, brutal, do surgimento da televisão como veículo informativo. Havia, como há hoje em relação à internet, a ideia de que os jornais não sobreviveriam ou sobreviveriam muito mal à concorrência da televisão, com o seu poder de juntar a informação, a imagem, não apenas fotográfica, mas a imagem quase viva, a imagem quase real de cada momento jornalístico importante. Os jornais não morreram por causa da televisão. E não morreram por uma razão simples e forte. Os jornais morrem ou sob tacões militares, policiais, ou se suicidam. É raríssimo que eu saiba encontrar exemplos de jornais que tenham morrido por outra razão que não o suicídio, induzido ou pela redação ou pela administração, porque não enfrentam os seus reais problemas, não assumem a necessidade de olhar para dentro. Se a gente começar a pensar na natureza do jornal, vai ficar fascinado com o que é a funcionalidade do jornal, que é o que a internet precisa procurar, é o que a televisão ainda precisa procurar. Os jornais já dispuseram dela e estão abrindo mão dela. Mas está lá à disposição deles. E eu acho que essa tarefa compete a vocês que estão chegando ou que chegaram há pouco, e é o que o jornal espera de vocês. Eu paro por aqui e me ponho à disposição se alguém tiver alguma pergunta a me fazer. Desculpem por estar muito emocionado, com muita dificuldade de falar, e muito agradecido por tudo.